Seja bem-vindo ao Pódium, o podcast de Gregório Ventura. É uma alegria estar com você aqui, empreendedor, mais uma vez para a gente falar de negócios, um bate-papo super agradável. E hoje eu estou trazendo uma pessoa muito especial, que conhece muito de empreendedorismo, uma apaixonada pela contabilidade. Conosco hoje vai estar Jaqueline Aparecida Batista de Andrade, contadora, consultora de empresas, mentora de inteligência tributária de negócios, pós-graduado em contabilidade geral e auditoria pela Unimontes e PUC Minas Gerais. Cursos de MBA em gestão estratégica pela UNA, MBA pela FGV, mestre em administração de empresas pela Faculdade Novo Horizontes de Belo Horizonte, especialista em tributação da pessoa física e jurídica. Professora, e diga-se de passagem, excelente professora, aposentada da Unimontes, membro da Academia Mineira de Ciências Contábil, membro do Conselho Tributário da Federaminas, titular da Medalha Mérito Contábil do Estado de Minas Gerais, ano de 2023. Foi homenageada com a comenda Mulheres Além das Gerais, em 2024. Gente, não é pouca coisa não. Um reconhecimento destinado a mulheres de destaque em Minas Gerais. Sócia administradora da JJ Contabilidade e Assessoria Empresarial Limitada. Prestadora de serviços de assessoria empresarial e contábil a empresas de Montes Claros e região. Também sócia da empresa JJ Cursos e Treinamentos Limitada, dedicada a treinamentos para empresários e profissionais da contabilidade. Uma mentora que durante este podcast vai trazer o melhor para você, empreendedor, para abrir a sua mente, para te ajudar a ter insights, para que a gente possa cada vez mais estar no pódio, porque agora você está no pódio conosco. Seja bem-vinda, Jaqueline, que bom que você está aqui conosco. E eu quero iniciar, esse podcast para você falar um pouquinho de você, da sua história, como tudo começou, né? A Jaqueline que sonhou e pensou em ser uma contadora, foi desde o início, ou não, ou isso foi acontecendo na sua vida? Fala um pouquinho para a gente. Gregório, primeiramente, muitíssimo obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui discutindo, falando com você sobre negócios. Parabéns pela iniciativa. Eu acredito que o norte de Minas, e por que não dizer, toda Minas Gerais, o Brasil, o mundo como um todo, já que as redes sociais hoje não têm barreiras, vai ser uma oportunidade para que os empresários possam conhecer até um pouco mais dos grandes empresários que nós temos aqui na nossa região. Eu acho que a ideia sua foi sensacional, parabéns. A Jaqueline é uma contadora tributarista, mãe da Maria Tereza, esposa do Carlos e uma apaixonada pela contabilidade, mas com uma questão muito interessante. Meu sonho era ser engenheira química. Então, tudo se transformou. E aí vem a minha primeira lição: os nossos sonhos podem mudar. E nós sabemos que isso pode se tornar diferente e muito melhor para nós. Então, naquela época, eu tentei vestibular e eu não fui aprovada. E como eu sempre tinha vitórias, essa derrota para mim me abalou muito. E a minha avó, com quem eu vivi toda a minha vida, que era minha mentora, ela colocou para mim assim: faz uma tal de contabilidade que você vai aprender, você não quer ser professora? Olha para você ver. E fui professora na Universidade Estadual de Montes Claros durante 34 anos. E eu tentei o vestibular para Ciências Contábeis e descobri na contabilidade o potencial que nós temos de ajudar as empresas, de cuidar das empresas sem estar necessariamente dentro delas. E isso me fascinou, e aí eu comecei a desenvolver a contabilidade e ir para a carreira da área tributária, que é uma área que hoje eu tenho essa especialidade. Eu sou a primeira de uma família de 4 filhos, em que o meu pai ensinou muito para nós, que é com caráter, que é com honestidade, que é com dedicação que você tem progresso na sua vida. E assim foi feito, sabe? Então, toda a minha trajetória,
ela foi muito levada para isso e principalmente pela minha espiritualidade. Eu sou uma mulher devota e eu digo que a minha maior mentora se chama Maria. Então, a partir do momento que eu consegui aliar o meu conhecimento e a minha competência técnica com a ajuda e com a fé, eu acredito que aí eu consegui atingir todos os meus objetivos. E quando eu abri o meu escritório de contabilidade, o meu pai profetizou ao meu favor. Por que eu digo isso? Porque eu não tinha clientes e ele me incentivou a ter uma empresa de contabilidade. E eu disse a ele: meu pai, quem vai querer entregar uma empresa para eu poder cuidar se eu não sou conhecida, se as pessoas não acreditam em mim? E ele me ensinou uma das grandes lições, foram muitas lições que eu aprendi com os meus pais, mas uma foi: acredite em você. Se você acreditar, você pode. E assim foi feito. Eu abri o escritório na varanda da minha casa e logo depois eu consegui, com o aval dele, a gente abrir a empresa e hoje nós estamos com uma empresa sólida que tem 36 anos no mercado e muito voltada para uma cultura organizacional de cuidar da contabilidade do nosso cliente com estratégia, com prevenção e com inteligência tributária de negócios e com muita fé. Ah, olha, que legal. Assim, é bom a gente ouvir essa história porque, né, você dizendo aí, né, as dificuldades do início ou talvez aquilo que você pensava e você teve o seu pai para te ajudar, a sua família, né, que te ajudou, você conta de sua avó, né, com muita emoção, você fala da sua espiritualidade, né, dessa presença de Maria na sua vida, e você unindo todos esses fatores que fazem aí a sua história de 36 anos, né? Que coisa bonita, né, gente? Então, você que é empreendedor, né, você que talvez esteja iniciando o seu negócio, você precisa ter, né, esses elementos, né? Então, quando você vê uma pessoa com esse exemplo, com essa história, isso nos motiva, né, a continuar em frente, a seguir em frente. E Jaqueline, nos conta um pouquinho do modelo seu de negócios, né? Você tem hoje quantos funcionários? Como é que você divide o seu negócio lá? Fala para a gente qual que é o modelo, né? E se você, ao longo dos anos, foi mudando e melhorando esse modelo seu de negócios, né? Então, a gente queria entender qual que é o modelo de negócios de sucesso que você, ao longo do tempo, foi descobrindo e foi mexendo, né? Inovando, digamos assim. Eu acredito que o maior segredo de um modelo de sucesso de negócios é a adaptabilidade. Você tem que estar preparado para as mudanças e ir se adaptando de acordo com o que vai ocorrendo. Nós vivemos hoje num país em que a tributação nossa muda muito. Então, o fato de prestar o serviço voltado para essa contabilidade de assessoria para o cliente, nós criamos uma cultura organizacional no escritório em que nós temos um compromisso da informação, porque o produto que nós vendemos é informação. Sim. E a informação, ela só é válida se ela for feita no momento certo, porque a informação é perecível. Então, esse modelo de negócio, ele foi muito desenvolvido nisso. E também tem uma questão muito importante, Gregório, que eu queria deixar aqui para os empresários. Quando você tiver um negócio, lembre-se que a pessoa física não pode se misturar com a pessoa jurídica. Uma coisa é a Jaqueline, outra coisa é a JJ Contabilidade. E as minhas finanças pessoais, elas não podem se misturar com as finanças da empresa. E nós vemos aí durante todo esse período, atendendo, né, as empresas, que muitos empresários costumam dizer assim: o meu negócio não tem resultado. Quando você vai avaliar, não é porque o seu negócio não tem resultado, é porque o seu negócio ele está misturado com a sua pessoa física. E existe esse princípio básico que eu acredito muito, que é essa separação da sua pessoa física da pessoa jurídica. Fala-se muito hoje que não existe um CNPJ forte com um CPF fraco, mas esse CPF forte, ele é construído fazendo essa distinção.
E isso sempre, no nosso negócio, nós levamos isso muito a sério. E um outro ponto que eu coloco também, Gregório, que acredito que é muito importante, é a questão da sua gestão. Como que você quer que o seu negócio produza resultado se você não acompanha, se você não sabe o que está acontecendo, se você não tem os seus resultados, a sua receita, a sua carga tributária? Todo mundo hoje reclama muito da carga tributária, mas a maioria dos empresários não sabem qual é a carga tributária. Então, como você pode tomar uma decisão assertiva se você não conhece bem do seu negócio? Então, eu penso muito nesse sentido. E assim nós construímos a JJ, e um compromisso muito grande com o nosso cliente. Então, essa cultura, né, da correção, do fazer correto, de dar para o cliente a informação, de não deixá-lo se intimidar, de dar a coragem de dizer para ele o seguinte: nós estamos do seu lado. Porque o que eu percebo hoje, e acredito que você como consultor também vai concordar comigo, que os empresários vendem, e vendem bem, mas eles estão ainda deficientes na gestão. E a gente tem também que se dispor a investir. Você falou uma coisa importante, essa questão de gestão, porque muitas vezes a empresa ela cresce pela coragem do empreendedor, porque ele conseguiu entrar em uma oportunidade, ele teve a visão. E ele começa a vender, e começa a vender bem, a empresa começa a crescer, mas nem sempre há consistência nisso, né? Porque você tem toda uma questão, né, de acompanhamento, de lucratividade, de margem de produtos. Ele poderia estar ganhando muito mais, poderia ter uma empresa muito mais consistente. Com certeza. E nesse ponto eu queria até ouvir sua opinião. Você tem várias empresas que você acompanha, muita experiência. Além desse ponto que você citou, você vê mais algum erro ou, na sua história, né, na sua experiência, o que você mais pode ver de erro que o empresário deveria estar atento e de acertos que você já viu também de empresas ao longo do tempo? O que você diria, né? Digamos, nós temos ali os empreendedores te ouvindo agora e você vai dar uma mentoria para eles agora e eles te fazem essa pergunta. O que você diria de uma forma geral para os empreendedores? Investimento em processo, em pessoas e em conhecimento. E aliado aí à inovação, porque nós estamos vivendo um outro mundo, uma outra forma de vender. Então, vendas, você que é especialista em vendas, há de concordar comigo que vendas é realmente um pilar. Uma empresa que não vende, ela não sobrevive. Não sobrevive jamais, né? Jamais, não é isso? Sem venda não vai. Sem venda não vai. Mas eu tenho que focar nas vendas, mas eu tenho que focar nos meus processos, sim, nas pessoas, no planejamento. Sim. E pessoas hoje é muito importante. Eu digo que é uma gestão do P ao P, né? Do porteiro ao presidente. Quer dizer, que você tem que cuidar de todas as áreas da sua empresa e investir em conhecimento. O empresário ele precisa saber o que está acontecendo. Invista em conhecimento, invista em consultores, em mentores. Todos nós precisamos de alguém para nos dar uma ajuda de um outro olhar, de uma outra forma de ver o meu negócio. E acreditar, negócio, ele é cíclico, ele vai ter altos e baixos, mas se você tem estrutura, você consegue. Eu tenho falado muito, a reforma tributária, ela inicia agora em janeiro de 2026. Então, o ano de 2025 será fundamental para que todas as empresas se voltem para o seu negócio, para a sua carga tributária, para ver como ela está, para ela se preparar para entrar numa reforma tributária que vai mudar significativamente, Gregório, a forma de negociar, a precificação, vai mudar tudo. Então nós vamos esquecer tudo o que aconteceu e vamos começar uma nova vida, um novo desafio. Então, quando eu disse para você que nós temos lá na nossa cultura a questão da adaptabilidade, é exatamente isso. Nós precisamos ser flexíveis e adaptarmos as mudanças, porque mudanças você, né, que é um grande consultor que está aí, né, orientando as empresas no seu dia a dia, você sabe disso. Então nós temos que adaptar
as mudanças e ter a coragem, né? Guimarães Rosa dizia, né, que o que a vida quer de nós é coragem. Então nós precisamos ter esta coragem de aceitar essas mudanças. Agora, se eu tenho os meus resultados, se eu tenho as minhas informações na mão, eu tenho aí como tomar decisões mais acertadas, como discutir melhor, como refazer algum plano e aprender a fazer planejamento. Porque muitas vezes o empresário não planeja. Ele é um feitor, mas ele não sabe planejar. E isso faz falta no dia a dia. Você falou da reforma tributária, então é um assunto interessante para os empresários ouvirem. O que você já pode dar de pincelada para a gente, para todos que estão, né, aí nos escutando e vão escutar, sobre reforma tributária? O que você pode já nos orientar, nos dizer, olha, está indo por esse caminho, você empreendedor, preste atenção nisso. Fala um pouquinho disso para a gente. Bom, a reforma ela foi aprovada agora no Congresso Nacional e ela deve ser sancionada pelo presidente da República nos próximos 15 dias. Ela é uma reforma tributária do consumo. Então, ela não é uma reforma tributária sobre a renda. Vai acontecer, mas por enquanto é só sobre o consumo. Você acha que, desculpa te interromper, porque todo mundo, quando você fala sobre a renda, né, dá até arrepio, né, no empreendedor, né? Eu tenho, né, ido nas empresas, né, e a gente tem conversado ali. Quando toca nesse assunto, você vê que o empreendedor arrepia todo, né? Aí você citou algo assim que já fez todo mundo arrepiar. Você disse assim, vai acontecer, né? Mas vai acontecer para 26 ou não? Não. A reforma da renda, ela ainda vai demorar a acontecer. Mas, só fazendo um parênteses aqui, que eu acho que é interessante, o governo publicou agora, recentemente, e essa semana nós estamos vivendo esse boom aí na internet com relação à fiscalização que haverá sobre a movimentação de PIX, cartão de crédito, de tudo, das contas. Então, se precisa, todo mundo tem me ligado e falado assim, eu preciso se preocupar agora? Não. O que você precisa é saber o seguinte, existe hoje, sem sombra de dúvidas, um Big Brother fiscal. Então, a Receita Federal está hoje com o acompanhamento da movimentação financeira de todos os contribuintes do nosso país, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Então, o que as empresas e o que as pessoas físicas devem saber? Existe um princípio que ele é fundamental, que é um princípio da origem e aplicação de recursos. Então, se eu comprei um apartamento, se eu comprei um imóvel, um carro, se eu estou investindo, eu tenho que justificar de onde vem essa renda. Sim. Tá certo? Sim. E essa renda, ela é tributável. Então, o que ocorre hoje? As empresas precisam entender que não existe mais aquela, entre aspas, sonegação em que eu acho que eu recebo e não declaro e está tudo bem. Então, isso não vai existir mais. Então, tudo que passar pela sua conta corrente, enquanto pessoa física ou enquanto pessoa jurídica, tem que ter uma justificativa. Sim. Então, esta reforma da renda é porque hoje todos nós pagamos sobre a nossa renda. Sim. Mas haverá uma mudança e existe aí uma especulação de uma tributação sobre o lucro, que eu acredito que ela não deva acontecer, mas nós vivemos hoje muito numa incerteza, né, do que se vai acontecer em termos de tributação. Então nós temos que aguardar, mas primeiro nós vamos ter a reforma do consumo. Nós tínhamos tributos que é PIS, COFINS, IPI sobre o nosso faturamento, que vai se transformar em CBS, e o ICM e o ISS vai se transformar em IBS. Então, o que vai acontecer? Nós vamos pagar um tributo em que ele vai ser direcionado todo para a área federal e vai ser o governo federal que vai fazer esta distribuição. Mas vai haver aumento de carga? Ainda não foi definida a alíquota, porque falta regulamentação. Mas pelos estudos que nós já fizemos, e aí eu já tenho uma notícia para dar, que já é concreta,
Locação antes não tinha ISS, não tinha ICMS. A partir de agora, locação vai ter IBS. Isso quer dizer que quem tem imóvel de aluguel vai sofrer uma carga tributária maior. E nós vamos ter uma mudança para vários outros segmentos. Eu vou estar, inclusive, Gregório, fazendo várias lives e a gente vai estar fazendo rodas de conversa para explicar para os empresários assim que a alíquota for definida, para que a gente possa saber realmente e aferir qual vai ser o percentual de aumento da carga tributária. Mas se eu digo para você hoje que quem tem uma pessoa física, que tem imóvel de aluguel, que paga hoje só imposto de renda, ele não vai pagar mais só imposto de renda. Tem umas regras que elas deverão ser observadas, pode ser que alguém consiga fazer uma redução. Então isso nos dá a seguinte sensação: se a minha empresa não tiver planejamento tributário, ela não vai conseguir sobreviver. Então, 2025, nós podemos dizer que tem que ser o ano do planejamento tributário. Com certeza. Né? Porque com certeza, sem ele, pelo que você está me dizendo, a empresa corre o risco de entrar 2026, e até a pessoa física mesmo, corre o risco de entrar 2026 com mais desorganização e pode trazer mais problema para ele, e ele pode, inclusive, pagar mais imposto. Quer dizer, tem uma série de coisas aí que é mais ou menos de você dizer assim, olha, está vindo e algo que vai mudar a sua vida e a sua empresa. A tributação vai mexer. Então, você precisa, em 2025, fazer planejamento tributário. Enfim, esse é o recado que você está dando para a gente. Isso. E eu tenho um recado também, Gregório, se você me permite, a dar para os empresários. Todo empresário de sucesso tem que definir o seu perfil enquanto empresário. O que eu quero para a minha empresa, o que me deixa confortável de fazer. No momento que você define o seu perfil, você não preocupa mais com os outros, você preocupa com a vida da sua empresa. É lógico que a concorrência nos impulsiona e quando eu tenho a concorrência como modelo, ela me ajuda. Mas eu acredito que nós não podemos ser concorrentes. Nós temos que ser parceiros de troca de experiências. Isso. E que a concorrência sirva para nos impulsionar. Sim. E essa definição de perfil enquanto empresário, ela é muito importante, porque ela dá o norte da sua empresa. E essa cultura organizacional, por isso que eu digo que nós somos hoje uma empresa que cuida da contabilidade do nosso cliente com estratégia, com prevenção e com inteligência tributária do negócio. E isso, para nós, é sagrado, é um pilar. São pilares fortes, né, do negócio. Todos os nossos 30 colaboradores que estão conosco pensam dessa forma. Então, nós precisamos ajudar o nosso cliente. Quanto mais ele faturar, quanto mais ele ganhar, mais nós que somos contadores, consultores, não é isso? Isso. Nós estamos ganhando também e nós queremos essa prosperidade. Agora, para isso, tem que haver gestão. Né? E aí é uma gestão toda como um todo, né, de todo um processo, mas uma gestão tributária, que é a minha especialidade. Deixa eu te falar uma coisa. Digamos que eu sou um empreendedor, te chamo e falo assim, Jaqueline, eu estou com dúvida, lucro real ou lucro presumido? O que você me fala? Porque os empreendedores às vezes têm dúvidas, e às vezes nem sabem o que é o real, o que é o presumido. Fala um pouquinho para a gente disso e que critérios um empreendedor pode, junto à sua contabilidade, escolher para ele definir, né? Se ele muda do real para presumido ou vice-versa. O que você pode falar disso para a gente? Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte. Nós temos hoje 3 formas de tributação no nosso país. O Simples Nacional, que é para as empresas que faturam a R$4.800.000 ano. Então, aí nós já temos uma régua. Sim, Se eu faturo acima disso, eu não posso ser Simples Nacional. E as empresas, não sendo Simples Nacional, ou até com um faturamento menor que isso, elas podem optar
pela tributação do lucro presumido ou a tributação do lucro real. E eu costumo dizer que escolher a forma de tributação é fazer conta junto com a sua contabilidade, com uma assessoria especializada para lá. Por isso nós estamos, fazendo muito planejamento tributário agora em janeiro, porque a hora é agora. Sim. As empresas têm até 31 de janeiro para decidirem se elas continuarão no Simples, para quem já é Simples, ou se elas mudarão de Simples Nacional para uma outra forma de tributação. A diferença entre lucro presumido e lucro real é uma diferença básica. Qual é? O imposto ele é pago sobre o lucro. No lucro presumido, quem define o lucro é o governo. Então, o governo disse assim, o seu lucro, se você for uma empresa, um comércio, uma indústria, seu lucro é 8%. Se você tiver um lucro de 10, de 15 ou até prejuízo, não importa. Você vai pagar imposto sobre 8% do seu faturamento. Tá certo? No lucro real, o lucro é você quem diz qual foi. Por quê? É a sua receita, menos as suas despesas, menos os seus custos, é o seu resultado. Então, este é o seu lucro. Se você der prejuízo, você não paga tributo, tá certo? Você só paga sobre o seu lucro. Então, você tem essa flexibilidade. Lembrando que para o lucro presumido, nós podemos optar para empresas que faturam anualmente até 78 milhões de reais. Então, assim, é uma gama enorme de empresas, principalmente aqui na nossa região, que podem ser lucro presumido se elas acharem que vale a pena. E o Simples é uma alíquota determinada sobre o seu faturamento, sempre calculando acumulado pelos últimos 12 meses. Aí, você fala o seguinte, e como eu vou saber, Jaqueline, o que é melhor para mim? O que é melhor para as empresas, em termos de tributação, é o meu recado aí, é fazer o seguinte, é reunir com a sua contabilidade, projetar o seu 2025, discutir muito e tomar a decisão. O empresário não pode tomar essa decisão sozinho, porque essa é uma decisão muito técnica. Se a gente fosse fazer uma analogia, é um médico que decide, que diz para mim se eu faço ou não a cirurgia e quais os riscos que ela vai me trazer e os benefícios. É a mesma coisa do planejamento. Escolher a forma de tributação, o especialista vai entender do seu negócio, qual é a sua projeção de faturamento para 2025 e analisar junto com você. No presumido e no real, o Simples termina 31 de janeiro. No presumido e no real, você ainda tem um pouquinho mais de tempo para fazer essa decisão. E para isto, você precisa ter todas estas informações. Então, eu costumo dizer, a contabilidade hoje, ela é uma assessoria permanente. Ela é um médico, se a gente fosse fazer essa analogia, como eu disse, das empresas. Então, você tem que consultar. Agora, não adianta eu falar para você assim, Gregório, você está obeso, você precisa fazer academia, caminhar, tomar esse remédio, e aí você não faz nada disso e reclama porque você continua no mesmo lugar. Então, o mesmo caso das empresas. Nós vamos dar o direcionamento, mas cabe ao empresário tomar essas providências. Muito bom, gente, muito bom. Lembra que na zona de conforto, não existe crescimento, tá? Então a gente tem que sair dessa zona de conforto para que a gente possa crescer. Jaqueline, tem muita situação assim, você falou aí do lucro real, aí a pessoa vai ali, ela comprou algo, aí ela paga e esquece de pedir uma nota fiscal, Aí acontece que a despesa dela, na prática, ou seja, ela tem um lucro lá que aparece, que ela tem que pagar imposto, mas na verdade ela tem muito mais despesa do que isso, Pedir nota fiscal hoje, seja dar a nota fiscal e pedir nota fiscal hoje é importante? É um dever, todos nós devemos solicitar a nota fiscal no momento que nós fazemos aquisição de qualquer coisa.
tá certo? Seja um bem durável ou não. Né? Se eu compro material de escritório, eu tenho que solicitar a nota fiscal. Sim. Aí o pessoal coloca assim, então se eu sou do Simples, eu não precisaria pedir nota fiscal? Não, você precisa pedir. O que nós precisamos entender é o seguinte, uma empresa, seja simples, seja presumido, seja real, ela precisa espelhar a sua movimentação econômico e financeira. E para ela espelhar isso, ela tem que registrar todas as suas receitas, todas as suas despesas. Aí ela conhece o resultado. Por isso que na hora que ela conhece o resultado, ela fala assim, não, eu lanço a minha empresa, contabilizo tudo, mas o real para mim não é vantagem, porque no Simples eu pago menos. Então, o meu grande desafio hoje é ajudar os empresários a pagar menos imposto de forma legal. E pagar de forma legal é eu fazer isso. E uma outra questão muito importante, que eu gostaria também de dizer, né? São várias questões aqui, né, Gregório? Fique à vontade. É o seguinte, o lucro hoje, distribuído nas empresas, é totalmente isento de imposto de renda. Sim. Pelo menos por enquanto. Então, você tem que usufruir desse benefício. Só que para eu poder distribuir lucro, eu tenho que apurar se eu realmente estou tendo lucro. Porque se eu tiver prejuízo e distribuir lucro, eu corro o risco de ser tributado todo esse rendimento a 27,5%. Isso é muito sério? Muito sério, muito sério. Entendido? Então, muito assim, sério. Olha a importância de tudo isso. E quando eu tenho todas essas informações, eu consigo realmente avaliar o que está acontecendo. Uma empresa, nós estávamos apresentando o relatório para eles, e eles estavam com uma conta de água em ascensão. Tipo assim, eles gastavam em torno aí, né, em números aí só para exemplificar, em torno de R$1.000 por mês, e de repente isso passou para 5.000. Quer dizer, né, quintuplicou esse valor. Aí, quando nós mostramos todas as despesas detalhadas, ele falou assim, não, está errado esse lançamento. Eu não gasto isso de água. Imediatamente, nós solicitamos a contabilidade para conferir se havia alguma coisa lançada errado. Não, realmente é esse valor que você está pagando de água, já tem 3 meses que está dessa forma. Imediatamente, ele liga para a sua gerência e vai verificar e coloca todo mundo para descobrir o porquê que estava pagando 5.000 de água. Porque estava tendo um vazamento na empresa. E a empresa não sabia que existia esse vazamento. Então, é um exemplo simples para mostrar que na hora que eu acompanho as minhas despesas e que eu vejo como que está o comportamento, eu consigo saber o que eu vou fazer, tomar alguma decisão. Quer dizer, não adianta eu falar que eu estou com prejuízo lá atrás, né? Se o ano já virou, quer dizer, hoje eu já tenho que estar analisando o meu 2024 para eu planejar o meu 2025. Você falou em planejamento, eu sempre trabalho com as empresas plano estratégico e eu digo para eles, olha, vocês precisam fazer orçamento. Você tem que, quando você faz o plano, você define suas metas, suas estratégias, não adianta, o seu plano vai estar furado se você não faz um orçamento do ano, né? Ou seja, aquele orçamento projetado. E esse orçamento você tem que definir quanto que eu vou investir em marketing, em vendas, quanto vai ser minha despesa, quanto vai ser meu lucro. E eu queria que você falasse sobre isso, sobre planejamento orçamentário, porque quando você fala, olha, em planejamento tributário, é fundamental que ele tenha um planejamento, né? Porque às vezes ele começa o ano e às vezes ele não tem meta ainda, não definiu ainda a estratégia e não tem nenhum orçamento. Se eu pergunto para ele, quanto que você investiu em marketing ano passado? Eu tenho que olhar, eu não sei. Quer dizer, essa deveria ser uma informação crucial para você, né? Ou seja, ter um orçamento e estar sempre ali batendo, né? Opa, o que eu orcei foi em cima daquilo? Porque pode ocorrer algo, Jaqueline, digamos que alguém projeta um crescimento de 20%. E aí ele orçou tudo em cima do crescimento de 20%. Só que o mercado foi ruim no segmento dele e ele, pelo contrário, caiu 10%. Então, ele tem que rever o orçado também, não é isso? Então, eu queria que você falasse disso e a ligação do orçamento com o planejamento tributário. E veja que interessante, nós contadores só conseguimos fazer o planejamento tributário se o cliente ter um planejamento orçamentário. Por quê? Porque ele tem que ter essa projeção de receitas e de despesas, até para que eu possa definir qual regime que se adequa melhor àquele cliente.
Tá certo? Então, assim, o tanto que o orçamento, ele é importante, o planejamento orçamentário, nesse caso, porque ele vai me dar aí situações, vai me dar indicativos para que eu possa tomar essa decisão. Quer dizer, para que lado eu vou? Né? E com uma questão muito importante, as opções pela tributação, elas são irretratáveis para todo o ano calendário. Uhum. Então, se eu optar pelo Simples Nacional e não for uma opção correta, eu vou ter que amargar, entre aspas, essa decisão até dezembro. Sim. Então, olha para você ver como que esse planejamento orçamentário ele é fundamental para que eu tenha aí mais conforto em tomar essa decisão para um ano que a gente sabe que ele é incerto. Né? Então, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. Né? Nós estamos aí vivendo um período, né, de uma perspectiva inflacionária, né, com uma alta taxa Selic, Sim. que interfere muito, dólar, né? Um dólar alto. Né? Então, isso faz com que eu tenha que rever, talvez ser um pouco mais conservador nesse sentido, né, para que eu não seja surpreendido lá na frente. E com esse planejamento orçamentário bem elaborado, eu tenho também mais conforto e mais segurança em tomar a decisão da melhor forma de tributação. Bom, agora eu queria que você falasse para os contadores, né? Certamente vão ter alguns amigos, conhecidos e outros contadores te ouvindo, né? O que se diria hoje para os contadores, né? O que é ter uma contabilidade moderna, antenada com o que está acontecendo? O que você, como mentora, né, pode trazer para os contadores para que eles ajudem as empresas em tudo isso que você está falando? O que você acha que são pontos cruciais e importantes que eles precisam estar atentos, inclusive inovar? A contabilidade, ela é instrumento de informação para a tomada de decisão. E todos nós, contadores, precisamos ter este compromisso com o nosso cliente de produzir esta informação e levar para que ele possa tomar a decisão. E nós estamos hoje vivendo um período muito de mudança, de inovação tecnológica, com muita inteligência artificial. Então, nós precisamos usufruir dessas ferramentas para dar celeridade na informação e lembrando aqui, todas as empresas, ainda que tributadas pelo Simples Nacional, senhores contadores, estão obrigadas a ter escrituração contábil, a fazer o levantamento dos balancetes, a dar a informação para o cliente. Então, esse compromisso nosso de ser esse instrumento, e nós estamos hoje, inclusive na nossa empresa, procurando usar todas as ferramentas necessárias, investindo muito em conhecimento. Então, isso vale não só para nós, contadores, mas para todos nós, empresários, nós precisamos investir em conhecimento. Isso não é um custo, né? Isso é um investimento. E conhecimento em todas as áreas, porque nós não podemos ser só bom nos nossos negócios. O meu negócio é entregar a informação da contabilidade, mas eu tenho que ter um conhecimento geral, saber vender, saber negociar, saber fazer planejamento, né? Ter inteligência emocional para tratar com o meu cliente. Então, assim, é um conjunto de fatores. E para nós, contadores, esse compromisso, porque eu atendo muitos clientes, agora mesmo, por coincidência, ontem nós atendemos um cliente que perdeu a condição de Simples Nacional por uma falha. Então, assim, isso é muito importante. É lógico que nós somos humanos, nós estamos sujeitos a erros, como toda profissão, mas se nós tivermos esse compromisso, a gente consegue muito minimizar e mostrar para o empresário que o pior risco é aquele que ele desconhece. Então, nós temos que dar para ele essa informação, ser realmente esse instrumento, sabe? Assim, eu vou abrir um processo agora de transição, né? E toda a minha gerência, ela está
sendo preparada exatamente para que a gente possa fazer isso e que eu possa estar mais junto dos empresários, dando este aconselhamento. Você falou aí desse empresário, né, que perdeu o Simples. Eu também tenho um cliente, não é aqui, né, eu faço uma consultoria, um dos meus clientes, né, fora, ele também perdeu o Simples porque teve um pequeno erro e aí acabou perdendo. Isso ocasiona, né, que a despesa dele cresceu. Prejuízo enorme, né, a despesa cresceu muito, né, então ele teve que rever, né, muitas coisas do seu negócio, né, por causa de um erro cometido. Então, isso daí que você está falando é super importante, né. A gente aprende muito, né? Você está aqui no Pódio, e no Pódio a gente aprende porque aqui a gente traz pessoas, né, que realmente empreendedores, né, que têm algo a nos ensinar sobre o seu modelo de negócio, sobre o conhecimento que eles detêm, e é um conhecimento profundo e especialista. Então, estar no Pódio faz toda a diferença, né? Então, estamos aqui no Javali, no restaurante Javali, e você vai ter, né, lembrando, né, toda semana, né, um empreendedor de sucesso aqui. Jaqueline, me fala um pouquinho sobre a questão social. Sei que você gosta, né, de estar muito atenta à importância de ajudar o social. E para o empresário, né, o quanto que é importante também ele pensar. Nós temos diversas entidades, eu tenho dito isso aqui em Montes Claros e na região, né, e no Brasil afora. Eu mesmo, né, sou fundador de uma, que é a Casa de Acolhimento Rosa Mística, né, que acolhe pessoas em situação de rua, né, que você até nos ajuda lá também. Mas eu queria que você falasse dessa importância para o empreendedor, e se existe, né, e em que situação existe alguma possibilidade do empreendedor até ter condição de estar ajudando, né, e ter algum abatimento, em que situação isso é possível, né, para aquele empreendedor que está nos ouvindo e tem essa dúvida. Primeiramente, eu penso o seguinte: independente da dedução do imposto de renda, todas as empresas deveriam destinar uma cota à contribuição ao social. Porque nós temos hoje, aqui em Montes Claros, por exemplo, várias instituições sérias, a Casa de Acolhimento é uma delas, sim, que fazem um trabalho muito bom, que constrói um social, que dá sua parcela de contribuição. Então, se toda empresa fizer isso, nós seremos uma comunidade melhor, né? Isso assim, é fato, né? Isso acontece, sim, mesmo, realmente. Então, esse é o primeiro ponto. E eu, enquanto empresária, até para retribuir tudo que eu conseguir, eu fiz um compromisso, né? A questão da minha espiritualidade. Sim, sim. Então, eu fiz um compromisso pessoal que tudo que eu sei em termos de contabilidade, eu estaria colocando à disposição das instituições que necessitam, e assim eu tenho feito. Por quê? O fato de ser uma empresa tributada pelo Simples Nacional, eu não consigo ter nenhuma dedutibilidade nos meus tributos que eu pago em relação a essa doação. Uhum. Mas eu tenho esse compromisso social, que eu deixo aqui, né, a dica para que todos os empresários pensem nisso. Quando você contribui, sabe, isso volta para você de várias outras formas. Eu acredito nisso, eu tenho muita fé nisso. Agora, existe hoje, né, tanto para as pessoas físicas, no caso aí do fundo do idoso e do fundo da infância e do adolescente, que as pessoas físicas poderão destinar, agora até 3% do imposto de renda, agora na declaração de renda, que será entregue em abril e maio, aquelas pessoas físicas que fazem a declaração de renda pelo modelo completo, poderão fazer essa destinação. E nós temos aqui na nossa região números, inclusive comprovados pela própria Receita Federal, que existe milhões de reais na nossa região que poderiam ser destinados para essas instituições. Então, nós contadores temos feito um trabalho muito bacana, sabe, sim, Gregório? Sim. Eu acredito, assim, que a contabilidade, principalmente aqui na nossa região, ela se uniu nessa causa, sim, e ela se empenha para que os nossos clientes contribuintes do imposto de renda façam essa doação. Além disso, as pessoas jurídicas, somente as tributadas pelo lucro real, e aí nós reduzimos muito,
porque aqui nós temos um número muito pequeno de empresas tributadas pelo lucro real e que estejam dando lucro, poderão também fazer uma destinação, um percentual, até 4% do lucro para essas instituições. Para isso, elas têm que estar se organizadas e a instituição, que é a grande questão, tem que estar preparada para poder receber, porque existe uma série de obrigações a serem cumpridas para que a instituição esteja com capacidade de receber esta doação. Então, muitas vezes, até por desconhecimento, essas doações elas não são feitas. A gente teve um período aí de pandemia em que as empresas passaram por muitas dificuldades, não oferindo lucro, mas é um caso, né, a ser verificado com cada empresa e as instituições se prepararem, que é o mesmo caso também da doação do FII e do Fundo Idoso. Sim. As instituições, para receberem, elas têm que estar, né, capacitadas a ter, né, a receber essa doação. Isso é muito importante. Que bom, viu? Que então serve de orientação para todos nós, né? Isso que você falou é muito importante, ou seja, dar algo nosso, né? Ser um líder, ser um empreendedor que devolve para a sociedade com responsabilidade social, que ajuda aqueles que precisam, né, a desenvolver e crescer. Jaqueline, a espiritualidade é algo muito importante, a gente fala muito disso também no empreendedorismo, né? O quanto que é importante, né, a gente ter espiritualidade como um ponto de fé, como algo de intimidade com Deus e algo que nos ajuda a vencer as batalhas do dia a dia, né? Fala um pouquinho para a gente dessa importância, como é que você vive a sua espiritualidade e o grau de importância que você dá para isso, né, enquanto empreendedora, né, enquanto cristã, lógico, e enquanto empreendedora. Olha, Gregório, até você tem um livro, né, de espiritualidade, que é da liderança de Jesus, isso, não é isso? Isso. Que é muito interessante, né? Que é o maior líder, né, desse planeta. E se nós pegarmos tudo o que ele disse, né, e todos os seus ensinamentos, nós vamos ver que se nós seguíssemos isso, tudo seria mais fácil, né? Então, eu penso que, aliado a conhecimento, aliado às experiências, aliado a tudo, você precisa ter fé. Porque existe realmente essa força maior, né? Esse Deus que te encaminha, que te dá força, que você levanta todos os dias acreditando num dia que vai ser melhor, e que nós temos a única certeza, né? Tem uma frase do Benjamin Franklin que diz que nós temos duas certezas na vida, que nós iremos pagar tributo e que nós vamos morrer. Então são duas certezas, é verdade, né? Duas verdade. certezas. Uhum. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso ter esta fé. Cada um tem a sua forma de expressar, sim. Cada um tem a sua religião, né? E a gente respeita muito. Eu tenho uma fé incondicional em Nossa Senhora. Eu acredito que essa mulher que deu o seu sim, ela é a minha maior mentora, ela é a minha direcionadora, e em todas as minhas dificuldades que todos nós temos, né? Todos nós, sem exceção, temos as nossas dificuldades. E no momento que nós acreditamos nisso e colocamos na mão dela, para que ela possa pedir, porque um filho não nega a mãe, né? Então ele faz tudo que a mãe, né, que a mãe disse. Então a gente consegue, né, ter essa consciência que vai passar. E é isso que o empresário precisa acreditar. A minha mãe dizia: tudo vai passar. Entendeu? Não há mal que sempre dure, né? Nem bem que é nunca permanente, que é sempre permanente. Então, assim, vão ter oscilações, vão ter momentos de euforia, de vitórias, mas vão ter momentos de fracassos. E quantas pessoas passaram por fracassos e estão aí muito vitoriosas, até como exemplos para todos nós. Então, assim, eu tenho muita fé, muita. Tenho experiências, né? Que quem sabe um dia escrevo um livro contando
tudo que eu passei durante toda a minha vida e o tanto que a presença de Nossa Senhora foi muito importante e é muito importante. E eu costumo dizer para os empresários, tenham fé. Né? Quer dizer, busquem informação, busquem pessoas que conheçam, mas acreditem nessa força poderosa, né? Porque nós temos um Deus que está aí do nosso lado, nós temos uma mãe que está também do nosso lado, que eu acredito muito, né? Respeito quem não acredita, mas eu acredito e eu não tenho uma mentora melhor. Então, toda vez que eu tenho dúvida, eu vou lá e converso com ela e falo assim, 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 assim. Acho que ela já fala assim, nossa, lá vem Jaqueline, entendeu? Então, assim, isso é importante, isso dá segurança, isso nos dá força para reagir, né, para passar por esses momentos de dificuldade e faz com que a gente tenha alegria, né? Porque é preciso ser prazeroso, tem que ser bom fazer. Né? Igual eu digo, né? Eu faço contabilidade, poderia até estar aposentada, mas eu amo fazer. Então, enquanto eu estiver em condições, e eu me sinto muito bem, graças a Deus, é estar fazendo, estar contribuindo. Por isso é que eu falo que quando eu ajudo as empresas, eu me sinto melhor. Eu sinto que eu também estou dando a minha parcela de contribuição. Então, nós, empresários, somos tão privilegiados, né? Então, nós poderíamos tirar um pouquinho. Então, se a gente vê algumas promoções aí, se cada um der um pouco, você vê na internet as pessoas pedindo, aí você fala assim, é R$10, é 5, mas quando você fala que é de milhões de pessoas contribuindo, isso vira... Então, assim, olha o potencial que todos nós temos de contribuir. Então, nesse planejamento orçamentário, eu diria que todas as empresas deveriam tirar um percentual, ainda que for pequeno, para poder contribuir com as empresas, independente de dedução ou não. Porque é uma forma de retribuir, né, ao universo tudo que ele está nos dando de bom e de melhor. É assim que eu penso, sabe? E é assim que eu tenho procurado agir. Que maravilha, isso é gratidão. Gente, eu também, Jaqueline, tenho várias experiências de confiança em Deus, né? Quando eu vou fazer um evento, quando eu tenho um projeto, eu sempre gosto de entregar para Deus e ter confiança, mesmo que em um determinado momento apareça dificuldade, porque, né, Deus deixa muito claro para nós que aquele que confia nele, né, não será enganado, né? A esperança não se engana, né? Ou seja, a confiança é algo que nós precisamos ter muito em Deus, né? E a confiança é algo que a gente vai ter que ir pedindo a Deus para a gente ir tendo, para a gente ter essa certeza. Porque independente que você tenha sucesso, tenha dinheiro, isso tudo, você tem essa gratidão que você tem que ter a Deus. Né? Você trabalhou, mas houve uma permissão, né, de Deus para que você chegasse aonde você chegou. Né? E hoje, né, pessoas que estão numa situação hoje, você não sabe amanhã. Então, como você diz, né, a certeza é a morte. Né? Então, nós estamos aqui sendo preparados, né, para uma dimensão muito melhor. Né? Então, cada dia da nossa vida a gente tem que procurar ser melhor. E quando a gente tem isso na espiritualidade, fica tudo melhor. Jaqueline, estamos chegando aqui ao final do nosso podcast, gente. Né? A Jaqueline que está aqui no pódio, eu queria que você deixasse a sua mensagem com uma pergunta que eu vou te fazer. Qual é o legado da Jaqueline? O legado da Jaqueline é o seguinte: tudo que você for fazer, faça com entusiasmo, faça com dedicação, faça com determinação e faça com disciplina. Mas, principalmente, coloca Deus acima de tudo. Se você reunir tudo isso, você terá sucesso, você terá tranquilidade. E não se esqueça, né? Haja de acordo com o seu propósito, de acordo com aquilo que você acredita. Tenha coragem, tenha fé e tenha muita alegria, né? E que tenhamos aí um excelente 2025. Gregório, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui batendo esse gostoso papo, né? Num dia chuvoso como esse. Né? Fico muito feliz e muito envaidecida de poder estar aqui com você, né? Um grande homem, consultor, um homem de fé, de sucesso, né? E parabéns pela iniciativa. Pode ter certeza que você vai estar deixando esse legado aí para todo mundo. E é isso que
que eu acredito, e assim a gente vai seguindo a vida. Que coisa boa, que coisa maravilhosa, Jaqueline. Para nós é uma alegria muito grande, uma honra muito grande. Você está partilhando conosco aquilo que você tem de melhor, de experiência, de competência, de coragem, né? E trazendo para nós orientações que são fundamentais. Eu sempre digo, né? O meu desejo no pódio é justamente trazer essas pessoas que realmente têm uma história, que nós podemos aprender muito. Eu digo que é a mente empreendedora do norte de Minas, né? E a gente tem muita coisa boa aqui. E aí eu queria, né, neste instante, né, te dar o nosso troféu do pódio. Está aqui Jaqueline Aparecida Batista de Andrade, JJ Contabilidade, né? Então tá aqui o nosso troféu do pódio, tá? Que você receba, né? Porque você está no pódio. Com certeza, esse troféu diz muito para mim, porque é a nossa região, é a nossa cultura, é o nosso crescimento. E eu vou guardá-lo, sim, na minha estante, junto com outros que eu tenho, e fico muito envaidecida. E, mais uma vez, gratidão. Gente, muitíssimo obrigado. Continuem ligados no pódio, né? Lembre-se, né? Você é convidado a estar conosco no Pod, o podcast do Gregório Ventura. Até o próximo.